E aí pessoal, então hoje vamos continuar aí com lei de Gauss. Hoje é uma pequena aplicação aqui para mostrar um teorema do eletromagnetismo referente aos condutores. Então é o seguinte, o teorema diz isso: se uma carga em excesso é introduzida no interior de um condutor, a carga se concentra na superfície do condutor. Por que isso acontece? Bom, imagina o seguinte, imagina que pegar aí um condutor esférico e vamos colocar aqui 2 elétrons ali no interior dele. Tá? Então aqui um elétron, outro elétron. Primeira coisa, como são 2 cargas com o mesmo sinal, elas se repelem. Então surge uma força de repulsão. Muito bem, só que esses elétrons eles não são fixos ali, eles não estão fixos. Eles, como estão no interior de um condutor, eles podem se movimentar. Como eles podem se movimentar e eles são submetidos a uma força, então surge a aceleração sobre eles. Tá? Então você tem ali uma corrente elétrica no início dessa configuração, mas essa configuração morre rapidinho, por quê? Porque os elétrons chegam à superfície do condutor, de onde, nesse caso aqui, eles não podem sair. Tá? Tem casos especiais onde eles podem, mas não é o que eu estou analisando aqui. Então eles chegam a essa situação de equilíbrio. Então qualquer carga elétrica então, que você colocar vai passar pela mesma situação. Vai surgir força elétrica entre elas e elas vão fugir até chegar na superfície. Ok? Tá. Então, nesse caso aqui, a gente já pode dizer que o campo elétrico no interior aqui é zero. Por que o campo elétrico no interior ali tem que ser zero? Primeiro, essa carga aqui, ela veio de fora, certo? Ela é uma carga em excesso sendo colocada ali. Então vamos colocar aqui carga em excesso. Por que carga em excesso? Porque o condutor já tinha carga, certo? Ele é neutro, mas ele tinha carga elétrica ali. Ele tem cargas livres no interior dele. Vamos pegar aqui. Então, você pega aí qualquer pedaço de condutor aí, ele vai ter o que? Ele vai ter lá os prótons, e vai ter camadas de elétrons e uma última camada de elétron onde os elétrons estão ligados fracamente aos seus átomos. Tá? Então esses elétrons aí que estão ligados fracamente, eles podem se movimentar. Então você tem uma rede aqui de átomos de metal aí, por exemplo, ferro, etc., cobre, e assim por diante. Esses elétrons aqui, eles podem se movimentar livremente indo de um átomo para o outro aqui. Tá? Então, eles podem ficar se movimentando. São esses elétrons que são chamados aí de elétrons de condução, ou da banda de condução. Então, elétrons de condução. São esses elétrons de condução que a gente usa para criar correntes elétricas. Tá? Então, pega aí um fio de cobre, e daí tem esses elétrons que estão soltos ali dentro. Tá? E daí eu ligo isso numa bateria. E daí eu crio um circuito. Tá? Um circuito elétrico aqui. Tá bom? Vamos dizer que eu estou ligando aqui. Esse lado aqui é o lado positivo. Esse lado é o lado negativo. Então surge aqui uma corrente elétrica. Daí. Então surgiu uma corrente elétrica. E daí sim, esses elétrons eles começam a se movimentar com um sentido específico aqui, seguindo o quê? A corrente elétrica. Tá? Esses são os elétrons que já estavam ali no condutor. São os elétrons de condução. Mas, no total, esse material aí, ele tem uma carga zero. Né? Se você somar todos ali, você vai ter a mesma quantidade de cargas positivas, mesma quantidade de cargas negativas, e daí o que acontece? A carga total é zero. Ok? Então, quando eu estou dizendo
que o campo elétrico lá no interior do nosso condutor é zero, eu estou dizendo que não tem uma força atuando aí com um sentido específico sobre esses elétrons. Por quê? Porque força elétrica é igual a campo elétrico vezes a carga, que vai sentir essa força. Tá? Se houvesse um campo elétrico aqui dentro, diferente de zero, esses elétrons aqui iam sentir uma força, no sentido desse campo elétrico hipotético aí. E daí ia surgir uma corrente elétrica aqui. E se tivesse esse campo elétrico, então essa corrente elétrica seria perpétua, ela estaria sempre acontecendo aí dentro. Ia formar uma corrente. Ou seja, você não ia precisar de pilhas, né? Você poderia simplesmente pegar qualquer pedaço de cobre aí e ligar aí no teu aparelho e você ia ter uma corrente elétrica para sempre. Seria o que se chama um motor contínuo, um motor cuja energia nunca acaba, que ele sempre tem energia, ele sempre está funcionando. Só que a gente sabe, isso não acontece na natureza. Então só por esse motivo a gente já poderia afirmar, então, o campo elétrico lá dentro é zero, eu não tenho correntes acontecendo ali o tempo todo. Tá? Mas a gente pode mostrar isso aqui. Bom, o nosso condutor era neutro, então a princípio ele era neutro, então é claro, se você traçar aqui uma gaussiana, a gente tinha uma carga zero, eu traço uma gaussiana aqui e pego toda a carga envolvida aí pela essa gaussiana, que nesse caso aqui é zero. Então, usando a lei de Gauss, o que ela me diz? Que ε0 vezes o fluxo de campo elétrico ali dentro, somado na área da gaussiana, vai ser igual à carga envolvida. Mas se o meu condutor era neutro, então a carga envolvida é zero. E daí o que eu posso afirmar? Bom, isso aqui é uma constante, isso não é zero. A área da superfície não é zero. Eu tracei uma gaussiana ali com uma certa área, né? Essa aqui é a gaussiana. Tá? Ela tem uma área diferente de zero. Então não é isso. Quem tem que ser zero? O campo elétrico. O campo elétrico ali dentro é zero. Então, para um condutor neutro, o campo elétrico é zero. E para um condutor que eu trouxe carga externa, eu trouxe uma carga em excesso lá. Então vamos pegar aqui. O condutor com uma carga em excesso, o que a gente viu? A gente viu que essa carga em excesso se distribui na superfície do condutor. Lembra que elas são muito pequenas, então elas ficam lá rente na superfície mesmo. Aí eu venho aqui, então eu me pergunto, qual que é o campo elétrico no interior desse condutor aqui que tem uma carga em excesso na superfície? Aí eu traço aqui a minha gaussiana para ver o campo elétrico no interior do condutor e não pego a superfície. Tá? Nesse caso aqui, também vai ser zero. Por quê? Porque eu não tenho carga aqui dentro. A carga envolvida aqui é zero. A carga em excesso está na superfície. Então, pelo mesmo motivo, o campo elétrico aqui vai ser zero. Ok? Então, sempre o campo elétrico é zero no interior do condutor. Não quer dizer que fora seja. Veja aqui, que se eu tenho uma carga em excesso, é claro que aqui fora eu vou ter campo elétrico. Tá? Mas no interior eu não tenho. Quem já assistiu aí Caçadores de Mitos, né, os Mythbusters, então vocês já devem ter visto talvez essa experiência. Então qual que é a experiência? Eles pegaram um carro, colocaram uma pessoa dentro e eles querem testar se é seguro ficar dentro no interior de um carro durante uma tempestade elétrica. Então eles pegaram lá uma bobina de Tesla aqui,
e geraram bastante eletricidade e jogaram no carro. Então o que a gente pode dizer? Como o carro ele é de metal, obrigatoriamente esse elétron aqui, todos os elétrons estão sendo jogados, a corrente elétrica aqui vão se distribuir aonde? No exterior desse metal. E isso acontece muito rapidamente. Os elétrons caem ali e eles já se distribuem no exterior do veículo. E lá no interior, o que a gente sabe? O campo elétrico é zero. Então, quem estiver lá dentro está bem seguro. Não acontece nada com as pessoas lá dentro. Tá? Então é mais seguro ficar no interior de um carro durante uma tempestade. Então vocês podem procurar aí no YouTube, vocês vão encontrar essa experiência, é bem legal de ver. Bom, vamos fazer aqui esse exemplo do Halliday, justamente sobre condutores e sobre o campo elétrico no interior de um condutor. Bom, então o exemplo diz o seguinte. A figura mostra uma seção reta de uma casca metálica de raio R, eletricamente neutra. Tá? Isso é importante. Então, ele diz que uma carga pontual de menos 5 microcoulombs é colocada a uma distância R/2 do centro da casca. Então tá aqui é o raio da casca, R, e aqui está uma carga colocada na metade do raio. Tá? Então está aqui a metade do raio. Ele pergunta quais são as cargas induzidas nas superfícies interna e externa da casca. Então ele quer saber, nessa superfície interna aqui, qual que é a carga induzida aqui, e na superfície externa. Lembra que isso é uma casca, então ela tem duas superfícies. E daí ele pergunta, as cargas são distribuídas uniformemente? E como é a configuração do campo elétrico? Então vamos redesenhar aqui, exagerando um pouco a espessura dessa casca aí. E daí a carga elétrica está colocada aqui, menos 5 microcoulombs. Ok? Muito bem. O que eu sei então dos condutores? Eu sei que aqui, no interior aqui do condutor, o campo elétrico tem que ser zero. Então eu traço aqui essa gaussiana tá? Então essa gaussiana aqui e digo o seguinte, o campo elétrico aí nessa gaussiana tem que ser zero, tá? Por causa do condutor. Então, quanto de carga eu tenho que ter no interior dela? Eu já tenho menos 5 microcoulombs lá dentro. Tá? Para dar zero, o que eu preciso? Eu preciso de mais 5 microcoulombs. Somando, então, eu vou ter uma carga neutra. Eu vou ter uma carga líquida neutra. Ou seja, eu coloco aqui, eu vou colocar cargas positivas aqui nessa superfície. Lembre que as cargas só podem se movimentar no interior do condutor. Aqui é o interior do condutor. Na verdade, as cargas positivas não se movimentam, são as cargas negativas que saem. Né? Os prótons ali dos átomos a gente não consegue movimentar assim tão facilmente. Então vai formar essas cargas positivas aqui, devido à carga negativa lá na cavidade. E quanto de carga aqui eu vou ter? Eu vou ter mais 5 microcoulombs. De forma que no interior aqui do condutor,
campo elétrico vai ser zero. Tá? Lembra então que ε0 vezes o campo elétrico somado na área da gaussiana é igual ao que? A carga envolvida. E a gente tem que garantir que o campo elétrico ali dentro do condutor aqui é zero. O campo elétrico aqui é zero. Então a carga envolvida tem que ser zero. Como eu já sei que tem menos 5 microcoulombs lá no interior da gaussiana, eu tenho que ter mais 5 microcoulombs lá no interior. E daí vai ser zero, e daí o campo vai ser zero. Ok? Então essa é a justificativa aí para esse campo elétrico. Desculpa, para essa carga elétrica. Aí ele pergunta o seguinte: qual é a configuração aí? Qual que é a configuração desse campo elétrico ali? Em geral aí. Desculpa, ele perguntou outra coisa. Ele perguntou: e a carga no exterior aí, na superfície exterior do condutor? Bom, lembra lá, então, aqui eu tenho essa carga positiva que se formou aqui, mas o condutor, ele é neutro. Esse condutor aqui, ele era neutro, a carga dele era zero, antes da introdução dessa carga menos 5 microcoulomb. Então, para isso ser zero, quer dizer o quê? Que eu movimentei a mesma quantidade de elétrons para o exterior aqui. Somando essa quantidade de elétrons com essa carga positiva aqui, aí vai dar zero, e daí o meu condutor era neutro. Ok? Então aqui eu tenho o quê? Menos 5 microcoulombs. Ou seja, colocando uma carga ali nessa cavidade interior desse condutor aí, dessa esfera, sem tocar nela, claro, mas colocando ali essa carga elétrica ali, eu induzo a mesma quantidade em carga elétrica na superfície exterior aí do condutor. Tá? Então, essa é a resposta ali. Aí ele pergunta aí, né, qual que é a configuração do campo elétrico. Na cavidade aqui, o campo elétrico vai ficar assim, né? Ele vai... Fica mais carga elétrica distribuída nesse lado aqui. Por quê? Porque essa carga pontual aqui, ela está fora do centro, ela não está aqui no centro. Então fica mais carga distribuída aqui do que no lado oposto. Então as linhas de campo elétrico aqui vão ter uma densidade maior. Então você vai ter uma densidade maior de linhas de campo elétrico desse lado e menor lá do outro lado. Então o campo elétrico sai da carga positiva e entra no negativo, né? Então, estou colocando alguns aqui para a gente ver. Tá? No interior do condutor, o campo elétrico é zero, como a gente já acabou de mostrar. E no exterior, o que acontece? Como não tem campo elétrico no interior do condutor, não tem nada conectando essas cargas externas a essas cargas internas aqui, as cargas da superfície. Então, no exterior aqui, as cargas são igualmente distribuídas. Então, aqui, as linhas de campo elétrico vão ser uniformemente distribuídos numa forma esférica aqui. Tá? Não vai ter mais densidade de um lado do que do outro. Ok? Então, essa aí é a resposta geral do problema. Tá? Aí na próxima aula em seguida, daí a gente vai ver outro exemplo de cálculo de campo elétrico, no caso cilíndrico. Tá bom? Abraço, galera, até mais.